capítulo número 12. Nós vamos ler dois versículos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Vou pegar esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Sente, por favor. Nós vamos dar continuidade neste ensinamento. Já quero louvar a Deus pela sua vida, que esteve ali conosco ontem, cultuando a Deus ali no templo sede, e foi uma bênção para a glória de Deus. Deus nos ministrou a sua palavra, uma nova vida. E Deus, Ele sempre tem falado conosco, tem chamado a nossa atenção. E isso tudo é a vontade de Deus para nós. A maior vontade do Pai é que a gente vivamos bem na sua presença, independente de qualquer situação, qualquer momento que possamos passar. Deus sempre está cuidando de nós. Deus nunca vai permitir um filho seu e uma filha sua ser destruído. Nós só somos destruídos se nós quisermos ser destruídos. Mas mesmo muitas vezes, quando nós não entendemos ainda a pessoa de Jesus, e nós falhamos, mas quando nos arrependemos de coração, Deus, Ele está para nos restaurar novamente. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele está voltando. Ele vai vir buscar a sua igreja. E o que me alegra, irmãos, é que nós estamos já na última semana das 70 semanas de Daniel. Isso é notório o que está acontecendo no mundo inteiro. Então já estamos na última semana de Daniel. Algo que foi profetizado, e Deus falou para Daniel, deu visão, sonho, e hoje nós estamos vivendo. Eu continuo crendo que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Porém, há um risco muito maior, né? Porque na época de Paulo já tinha este anseio do arrebatamento. Agora imagine nós, há mais de 2000 anos, nós precisamos ter este mesmo anseio que tinha o coração de Paulo, de ter o desejo, o anseio da volta do Senhor. Por que, irmãos? Porque o Senhor, Ele quer levar um povo seu, que não pertence a esta terra, mas que nós vamos a cada dia ter esta convicção de servir ao Senhor. Tem momentos na nossa vida que muitas vezes se encontra fraco, às vezes desanimado, mas quando nós entendemos a pessoa de Cristo, a nossa fé pelo Espírito Santo é ativada, e nós lembramos através da palavra que Ele diz que está conosco até a consumação do século. Então essa é a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança de saber que o Senhor está conosco. Mas enquanto Ele não volta, nós temos os embates da vida, as lutas da vida. A única forma de nós não lutarmos
mas tem alguém lutando por nós, que é o nosso Deus, é quando estamos dormindo, que o Senhor está velando pelas nossas almas. Mas quando amanhecemos o dia, já entramos no campo de batalha. Precisamos entender que nós somos soldados do exército do Senhor e nós estamos no campo de batalha. Tem momento que o Senhor nos dá o refrigério e o consolo, nos dá uma trégua no campo de batalha, mas nós não podemos nunca sair deste campo de batalha. Teve um profeta que foi inventar de sair do campo de batalha. Deus chamou a atenção dele, o profeta Elias. Deus disse para ele: o que ele está fazendo aí, Elias, dentro desta caverna? Sai daí. Elias estava num campo de batalha, e nós precisamos entender que quando nós amanhecemos o dia, nós já estamos neste campo de batalha. Nunca esqueça que você é um soldado do exército do Senhor, e nunca esqueça que só Ele pode te dar armas para você vencer o inimigo da vossa alma. As armas materiais, armas físicas, armas fabricadas pelo homem, não pertencem mais a nós. As nossas armas são espirituais no Espírito Santo. Então precisamos entender isto. Nós não somos um povo coitadinho, nós não somos qualquer povo, nós somos um povo que fomos alistados pelo grande Senhor dos Exércitos, para nós estarmos no campo de batalha, lutando e perseverando para chegarmos até o fim da nossa missão na terra. Glória a Deus por isso. Irmãos, então eu quero aqui rapidamente falar em questão daquilo que nós já estamos estudando, como adquirir a graça capacitadora. Podemos ver aqui através dos versículos que nós lemos que Paulo chegou nesta graça, esta graça especial. Creio que os irmãos sabem que existem 3 tipos de graça: a graça por graça, a graça comum e a graça especial. Então Paulo ele chegou neste nível desta graça capacitadora, esta graça especial, que dava a condição de Paulo suportar as dores, as angústias, as aflições, as perseguições, e não desistia de cumprir a sua missão e de esperar a volta do Senhor. Então Paulo ele teve grandes bons combates. Paulo chega a dizer que teve um bom combate. Paulo diz aqui no versículo 10 que ele tinha prazer nas fraquezas, porque ele sabia que através das fraquezas, não fraquezas, irmãos, por algo que cometemos, por algo que ocorre, aquilo que nós geramos, mas as fraquezas dos embates, dos combates na obra de Deus, no Evangelho de Jesus. Porque nós muitas vezes achamos que a obra de Deus ela está presa dentro de 4 paredes. Não, a obra de Deus não é somente entre 4 paredes. A obra de Deus ela é vasta, ela é extensa, ela é grande. E tudo que nós fazemos em prol do nome do Senhor é a obra que nós realizamos. Qual delas? É simples, que às vezes você vê alguém na rua e diz para ela: Jesus te ama, você já está fazendo a obra. Um folheto que você entrega, você já está fazendo a obra. Às vezes você está no seu trabalho, alguém olha para você e diz: rapaz, tu é crente. É uma obra que você está fazendo, porque através da sua vida e na sua vida você está testificando de Cristo, e através de você o nome do Senhor está sendo proclamado através do seu testemunho e através do seu falar pregando a palavra de Deus. Então tudo isto é obra, irmãos. Não é somente estar dentro de uma congregação e trabalhar num departamento. Nós podemos fazer muito mais do que isso. E muitas vezes nós se detemos e nos prendemos num local só. E Deus quer usar eu e você aonde nós formos. Deus ele quer nos dar oportunidade. Muitas vezes eu chego em lugares e olho pessoas e às vezes eu falo com o Espírito Santo: se o Senhor me der uma oportunidade, eu falo do Senhor. O Espírito Santo é tão bom que nos dá oportunidade. E a gente fala dele. Muitas vezes as pessoas não querem, mas mesmo assim, quando o Senhor dá a oportunidade,
gente fala de Jesus e o nome dele é glorificado. Então, irmãos, como adquirir esta graça capacitadora? Primeiro nós falamos sobre reconhecer a sua total dependência de Deus. Nós já falamos sobre isto. Segundo, nós falamos sobre buscar com fé e oração na presença do Senhor. Nós queremos dar continuidade nesta noite no terceiro ponto, em questão de adquirirmos esta graça capacitadora. Irmãos, muitas vezes eu pego a palavra de Paulo. Paulo ele escreve em uma das suas cartas e diz: olha, não canso de escrever e de vos falar as mesmas coisas. Quanto tempo Deus vem falando conosco através de 3 pontos fundamentais na vida do crente: oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Deus sempre, irmãos, até a vinda do Senhor, até tudo estar consumado nesta terra, Deus sempre vai estar usando alguém dizendo: oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Por quê? Porque são fundamentais na vida do cristão. Então não é diferente para nós adquirirmos esta graça capacitadora. Terceiro, como nós adquirimos esta graça capacitadora? Viver em comunhão com o Espírito Santo. Para nós adquirirmos esta graça capacitadora, primeiro, precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Segundo, orar com fé. Terceiro, ter comunhão com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Irmãos, nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Zacarias, profeta menor, capítulo 4, versículo 6. Irmãos, tudo é pela liberdade, nada pode ser forçado, porque Deus ele não força conosco. Deus ele nos avisa, nos desperta, chama a nossa atenção, ele nos exorta, mas ele não nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Quem achou, diga amém. Vamos lá ler uma só voz, 1, 2, 3. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse Espírito está em minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. Então se fala de quem? Espírito Santo. Espírito Santo. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então aqui o Senhor ele fala através do profeta que não é por força nem por poder, pelo Espírito. Lógico que nós vamos, fosse decorrer este versículo, nós íamos entrar em outro contexto, mas eu trouxe este versículo para você entender que precisamos ter esta comunhão com o Espírito Santo, e para ter esta comunhão com o Espírito Santo, precisamos dar liberdade para Ele, precisamos ter esta comunhão com Ele, este desejo de conhecer a pessoa do Espírito Santo, o desejo de experimentar a realidade da pessoa do Espírito Santo. Não é só sentir um arrepio, não é simplesmente só falar em língua estranha, mas ter uma intimidade com o Espírito Santo, ter uma comunhão com o Espírito Santo. E Paulo tinha esta comunhão com o Espírito Santo. Paulo ele recebia revelações do Espírito Santo para escrever as suas cartas, as suas epístolas. Paulo teve experiências extraordinárias com o Espírito Santo. É tanto que quando Paulo chegava na cidade, quando Paulo fazia sua missão missionária, ele era afrontado, ele era perseguido, ele era apedrejado, ele era preso, mas por ele ter esta comunhão com o Espírito,
porque é o Espírito Santo que nos dá esta graça capacitadora. Irmãos, esta graça capacitadora, você não vai ver ela, você vai sentir ela. Diga assim para o seu irmão: tu quer ter esta graça capacitadora? Essa graça capacitadora. O que é que ele te respondeu? Que sim? Sim. Então diga para ele, então, irmão, vai ter uma questão. Tem uma questão. Tu vai ter que passar pela aflição, Vai ter que passar pela aflição, pela tribulação, pela necessidade, pela perseguição, porque só assim a graça se manifesta. Ah, Senhor, eu quero ter esta graça capacitadora, mas não mais acomodado não dá, dentro de uma rede não dá, sem ler a Bíblia não dá, sem ter luta não dá. Esta graça se manifestava na vida de Paulo, principalmente na vida de Jesus, porque ele entrava em situações, mas não era que ele criava situações, era por causa de Jesus, era por causa das boas novas. Paulo era por causa de Cristo. Então, se a minha causa e a sua causa for Cristo, vai vir perseguição, vai vir aflição, vai vir necessidade, vai vir as enfermidades, vai vir a tribulação, mas nós vamos ter a graça e nós vamos passar por tudo isso aí para a glória do nome do Senhor. Mas para isso acontecer, para nós vencermos os embates da vida, as lutas em prol da causa de Cristo, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Como é que nós conhecemos alguém pessoalmente? Só pelo olhar? Só pela simples conversa? Como é que eu conheço alguém pessoalmente? Pela convivência. Eu conheço alguém quando eu convivo com este alguém. Às vezes a gente vai estudando, o Espírito Santo ele vai revelando, iluminando a mente da gente, e às vezes a gente nem percebe que o Espírito Santo está conosco. Às vezes a gente se sente tão sozinho, mas quando nós entendemos a pessoa do Espírito Santo, a gente sabe que não está só. Paulo tinha esse entendimento. Paulo ele chega a falar em Atos dos Apóstolos que todos desampararam ele. Ele estava perante o Sinédrio, estava sendo julgado naquele momento, e nenhum apareceu na audiência para defender Paulo. Mas Paulo disse: ó, todos me desampararam, mas o Senhor estava comigo. Irmão, você pode se achar sozinho fisicamente, mas quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós sabemos que Ele está conosco, e a nossa força vem dEle, a graça vem dEle, o poder vem dEle. Só que o melhor, irmãos, é que não vem, já está em nós. Isso muda muita coisa. Quando nós vamos e ligamos para a drogaria e pedimos um remédio, o entregador vai entregar ainda, né? Mas o remédio não está ainda com a gente. Mas a gente fica esperando o remédio para tomar. Com a pessoa do Espírito Santo é diferente. Não precisamos esperar mais ele, porque ele já veio, já está em nós. É tanto que Jesus disse para os seus discípulos: ó, se o Espírito não vir, não tem como eu ir. Eu preciso ir para o Pai para que o Espírito venha a vós. Então era necessário Jesus voltar ao Pai para que o Espírito Santo viesse em nós, como veio nos discípulos, nos apóstolos. Eu acho lindo quando Jesus ele ressuscita e aparece para os discípulos pela primeira vez. Tomé não estava. Olha só, irmãos, como Jesus, o nosso Senhor, ele é lindo, ele é extraordinário. Na primeira vinda, depois da ressurreição, que ele entrou, se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Tomé não estava.
Mas na segunda vez que Jesus apareceu no meio dele, depois de 7 dias, aproximadamente, Tomé já estava. E quando Jesus começou a falar ali para Tomé, que no primeiro Tomé foi reclamar porque não acreditava os que o discípulo estava falando, Jesus se apresentou na segunda, ele disse: Tomé, toque em mim, vê aqui o escravo, deixe de ser incrédulo, ser crente. Nos versículos a seguir em Lucas, em João, fala que o Senhor pegou e soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus poderia ter assoprado antes de Tomé estar, mas Jesus tinha chamado também Tomé para ser discípulo, apóstolo do Senhor. Então, irmãos, Deus não erra. Se você hoje segue a Cristo, não tem como o Espírito Santo errar você. Ele não vai errar teu endereço. Ele não vai errar tua causa. Sabe por quê? Porque ele não veio e já está em você. Então a graça do Senhor já está em nós, só precisa ser manifestada. E só é manifestada esta graça capacitadora se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o aplicador da graça em nós. Quanto mais intimidade com Ele, mais força espiritual nós teremos para viver em santidade e cumprir o chamado e resistir ao pecado. Olha só, irmãos, qual a importância do nosso amigo. Irmão, nós podemos ter a comunhão que tiver com o Espírito, mas nós nunca vamos conseguir alcançar essa comunhão na totalidade dele, porque Ele é Deus. Mas quando nós começamos a ter esta intimidade com o Espírito Santo, esta comunhão, Ele vai aplicando em nós esta graça. Irmãos, a graça de Deus, ela não permite nós sermos desanimados nas coisas de Deus. Irmão, um crente que tem esta graça manifestada na vida dele, ele tem anseio para que nos cultos aconteça logo. Por exemplo, no nosso caso, na quarta, serviço de oração na sexta, os homens na sexta, as crianças, nem tanto as crianças, porque não tem tanto conhecimento e entendimento da pessoa do Espírito Santo, mas é a vontade do Espírito que eles têm neste encontro com Ele. No domingo, escola bíblica dominical, culto de treinamento, culto à noite. Esta graça, quando ela está manifestada em nós, nós temos a alegria de estar na casa de Deus. Eu não estou falando aqui para forçar você a vir para culto, porque nem Jesus força você a vir para culto. Ele nos deu livre-arbítrio. Eu creio que você está aqui porque você veio para adorar a Deus. Você veio para cultuar a Deus, agradecer a Deus. Eu creio que eu e você estamos aqui, não foi para receber, mas foi primeiro para dar para o Senhor. Por tudo que Ele já fez por nós, não é que Ele vai fazer, Ele já fez. Ele nos deu vida eterna, nosso nome está escrito no livro da vida, já é suficiente. Mas se nós não tivermos, principalmente, reconhecer a nossa dependência de Deus, orar e ter fé, e ter comunhão com o Espírito, esta graça, ela não vai se manifestar. E quando ela não se manifesta, nós não temos ânimo para vir para a casa do Senhor. Irmão, quando a graça de Deus está manifestada em nós temos compromisso com Deus. Isso é coisa da graça, isso é coisa aplicada do Espírito em nós. Isso não provém de nós. Se provesse de nós, você estaria aqui hoje? Você estaria em casa, jantando, assistindo até a televisão. Mas você acha, eu acho que nós estamos aqui por quê? Porque o Espírito Santo nos convenceu. Mas por quê? Porque esta graça está se manifestando em nós. Agora imagine, irmãos, quando nós alcançamos esta graça capacitadora. Está enfermo, mas eu vou para a casa de Deus. Hoje, infelizmente, tem crentes que sentiam uma dor de cabeça no meio do culto. Olha para o teu irmão e diz: irmão,
É na igreja. Deus também cura. Mas em casa, só remédio, muitas vezes não dá certo. Diga assim, irmão, se tu orasse em ti mesmo enquanto tu está com dor de cabeça. Irmãos. Às vezes eu não vou para o culto porque eu estou com dor de cabeça. Nem orar, nem não ora. Mas a graça nos impulsiona, mesmo na meio da dificuldade, estar na casa do Senhor. Irmãos, para a glória de Deus, quantas vezes eu não fui pregar ruim? Mas quando eu pegava no microfone, Deus fazia. Aleluia! Estancava tudo. Deus só quer de mim e de você uma atitude. Ele sabe e conhece todos os órgãos do teu corpo. Ele sabe todas as células. Ele sabe tudo sobre o teu sangue. Se eu perguntar que tem pessoas que não sabem o tipo de sangue que tem, Jesus sabe. Tem pessoas aqui que nem sabem quantos ossos tem no corpo, mas Jesus sabe. Eu vou forçar mais um pouquinho. Nenhum de nós sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça, mas Jesus sabe. Deus sabe até a unha cravada que está no teu pé, irmão. Deus conhece todas as coisas. O que é que Ele quer de nós? Atitude. Diga assim: eu quero a graça, mas parado assim não dá certo. Tem que ter atitude. Isso aqui tudo gera atitude. Ter comunhão com o Espírito gera atitude. Quarto, já está indo embora o horário. Primeiro é o que, irmãos? Para adquirir a graça capacitadora, reconhecer o que? Que somos dependentes de Deus. Segundo é o que? Fé e oração. Terceiro é o que? Viver em comunhão com o Espírito Santo. Quarto, irmão, se nem Jesus possa você entender, imagine eu. Eu estou aqui para ser o seu guia, para ser o seu pastor, para pastorear, para lhe conduzir, para lhe dar pasto bom, que é a palavra de Deus, pasto verdejante, que é a palavra de Deus. Mas não tem como eu encaixar. Se eu pudesse encaixar na vida de vocês, tu vinha à vontade, para vocês ver algo de extraordinário na vida de vocês. Mas esse é o papel do Espírito, não é meu, é do meu amigo, do nosso amigo, é o papel dele, não nosso. Quarto, alimentar-se da palavra de Deus. Precisamos ter essa atitude para adquirir esta graça capacitadora. Irmãos, as coisas na nossa vida não batem na porta para nos avisar que está chegando, não. Me diga qual foi o problema que te avisou antes para chegar. A enfermidade não vai te avisar para chegar, não. A necessidade não avisa para chegar. O vento, a tribulação não avisa, não. Já chega de uma vez. E nós precisamos estar preparados para passar por elas. Sabe qual é o maior problema de muitos cristãos hoje? Que quer se preparar dentro da tribulação. Vai pegar um bocado de pau para aprender. Tem que estar preparado antes. Mas como é que eu posso estar preparado antes? Alimentar-se da palavra de Deus todo dia. Ter comunhão com o Espírito todo dia. Reconhecer que é dependente de Deus todo dia. Orar com fé todo dia. Mas quando vir as lutas, você vai estar preparado. Olha o que o Senhor falou sobre os dois alicerces. O que estava na rocha veio vento, a água bateu com ímpeto sobre a casa, mas ela
E nós precisamos entender, precisamos nos alimentar da palavra. Irmão, ler a palavra é uma coisa, se alimentar dela é outra. Ler a palavra, eu posso até dizer assim, você experimenta no sabor. Mas se alimentar, você come literalmente. Se nós ficarmos só experimentando o sabor, nós nunca vamos encher o nosso estômago espiritual. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Sabe o que é que mais impede de nós crescer? Quer que eu lhe diga? A consciência. Você pega um crente que não tem vida de oração e você chega para ele, irmão, vamos orar na casa do irmão. A consciência dele vai dizer, rapaz, não ora para que eu vou orar. Mas tem crente que mesmo assim ele vai disfarçado, mas ele vai. Mas o crente consciente, ele vai dizer, não, eu não estou apto para orar. Irmão, não vou não. Pior quando diz assim, irmão, vamos ali que tem uma pessoa que está endemoniada, vamos orar. A consciência te acusa. Paulo disse que tinha mente, a consciência dele era limpa diante de Deus e dos homens. Então Paulo sabia que precisava ter essa atitude. E Paulo, por ter a comunhão com o Espírito Santo, ele recebia estas revelações e escrevia, tanto que deixou 13 cartas escritas para nossa alimentação espiritual. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não foi escrita para resolver os nossos problemas. Pegou, não foi? A palavra de Deus não foi escrita para resolver nossas situações, não, irmãos. A palavra de Deus foi escrita para nós conhecer o escritor dela. Quem escreveu? O autor dela. O Espírito Santo usou aproximadamente 40 homens para isto, para deixar as Escrituras para nós conhecermos quem é Deus. E através de conhecermos quem é Deus, aí sim vem cura, vem libertação, vem milagres, vem Deus resolvendo as causas, porque Deus só resolve causa justa. Deus não resolve causa de trapaceiro. Isso nem para crente é, né? Então precisamos nos alimentar da palavra. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 20, versículo 32. Atos 20, 32. Estou querendo encerrar esses pontos ainda nesta noite. Porque Deus ele tem me dado um tema e eu quero transmitir para você, se ele me confirmar no meu coração, se é para cá. Atos capítulo 20, versículo 32. O que é que diz aí? 1, 2, 3. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, a sua graça, a Ele que é poderoso para vivificar e dar herança entre todos os santificados. Viu? A palavra da sua graça, que pode edificar. Então, só a palavra, quando nós nos alimentamos, não é só limos, nos alimentamos. Como é que eu me alimento também? Meditando nela. Irmãos, eu posso lhe dar até um conselho, uma orientação. Eu sei que a maioria tem. Compre uma Bíblia de estudo para você. Não tenha só uma Bíblia sem nota, sem estudo comum. Tenha uma Bíblia de estudo, porque você vai ler
os versículos, os capítulos, mas abaixo vai ter o rodapé, vai ter notas explicando. Aí você começa ali a se alimentar e começa a meditar, e o Espírito Santo vai começando a ministrar sobre o nosso coração. Outro conselho que eu quero lhe dar: nunca se alimente da palavra para aplicar somente nas pessoas. Se alimente da palavra primeiro para aplicar na sua vida, e através desta aplicação aí você aplica na vida das pessoas. Porque eu vejo hoje muita hipocrisia de muito crente que estuda a Bíblia, mas só quer aplicar nos outros, mas a vida dele é torta. Que aplicação é essa que não aplica primeiro em nós? Nós temos que primeiro aplicar em nós, para depois aplicar na vida das pessoas. Porque quando aplicamos na vida das pessoas, as pessoas, querendo ou não, ou gostando ou não, mas o Senhor está vendo que nós estamos aplicando primeiro em nossas vidas. Porque mesmo nós aplicando em nossas vidas, e nós transmitimos a aplicação para as pessoas, nem todos vão gostar, mas o que importa é que a nossa consciência está tranquila diante de Deus, ela está limpa diante de Deus, sabendo que nós estamos aplicando primeiro em nós. E quando aplica em nós, o Espírito Santo vem nos santificando, dia após dia, ele vem nos mostrando os nossos erros, nossas falhas, e nós cada dia, quando nós queremos, procuramos consertá-las dia após dia, dia após dia, dia após dia, e as coisas vão mudando a nossa vida, as coisas vão se transformando dentro de nós. E olha que mesmo quando Cristo vir, nós não vamos estar na estatura perfeita, só vamos estar na estatura perfeita quando nós formos arrebatados. Mas o Senhor nos ensina a sempre buscar este crescimento, este amadurecimento, este conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. O Senhor sempre está nos impulsionando através da sua palavra a sempre melhorar, a sempre ser melhor, a sempre produzir mais, a sempre frutificar mais. Isso é o processo e a obra do Espírito dentro de nós. Quando nós deixamos isto, mas só através da palavra, quando nós alimentamos da palavra e deixamos o Espírito Santo ministrar dentro de nós, ao Senhor vai mostrando nossos erros, e nós temos que ser humildes para dizer: Senhor, realmente eu errei, eu estou errado, Senhor, realmente eu preciso de mudança, Senhor, realmente eu preciso de transformação, Senhor, me ajuda, eu quero ser melhor. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós, porque nós temos comunhão com Ele vai nos limpando, vai nos moldando, vai nos transformando, vai nos santificando, vai nos purificando a cada dia através do poder da palavra. O Espírito Santo vai fazendo a obra, e nós vamos melhorando, e o fruto vai se manifestando, nós vamos melhorando, e as pessoas vão ver o Cristo em nós, e querendo ou não, se elas quiserem seguir ou não, mas Cristo está se agradando em nossas vidas para a glória do seu nome. Porque nem Jesus agrada a todos. Olha que uma vida inabalável, inculpável, incontaminável era a vida de Jesus, mas mesmo assim nem todos quiseram seguir o exemplo de Jesus. Imagine o meu e o seu, mas o que importa é nós termos esta comunhão. O que importa é nós nos alimentarmos, irmãos, e isso é individual, isso não é conjunto, isso é cada um de nós que precisamos buscar isso. Se todos nós, oxalá, fizéssemos isso, a nossa igreja, nós como irmãos, nós como família em Cristo, nós como os irmãos espirituais, nós como na obra de Deus, nós estávamos dando muito mais fruto, nós estávamos frutificando mais. Mas o porém é que poucos querem, outros não querem, e a minoria busca. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida nesta noite, eu quero lançar uma palavra de Deus na sua vida nesta noite. Eu creio que a partir de hoje o Espírito Santo de Deus vai te impulsionar, vai te levar, vai te conduzir, vai te reger a coisas extraordinárias espirituais da parte do Senhor. Quando tu começar a meditar na palavra, se alimentar da palavra, o Espírito Santo vai começar a abrir a tua visão e ministrar no teu coração e fazer você enxergar você quem é por dentro e ver você por fora, para a glória do nome do Senhor. Só através da palavra nós vamos conseguir isso. Então Paulo, ele fala sobre isso.
A graça se manifesta quando você e eu ouvimos e cremos e obedecemos a palavra. A obediência ativa a graça de Deus em nossa vida. Irmãos, a importância da obediência é algo extraordinário. Nós precisamos ser um crente que obedecemos a palavra. Nós temos que tirar da nossa mente esse negócio: é muito difícil obedecer a palavra. Não. O problema é que nós não queremos obedecer a palavra. Mas se eu obedecer a palavra, eu vou contrariar muita gente. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas se eu obedecer a palavra, vão dizer que eu sou santarrão. Que diga que tu é santarrão. Se eu obedecer a palavra, como é que vai ser? Eu vou ser diferente no meio dos irmãos. Muitos não vão se agradar de mim. Eu vou ter que estar dando separado. Deus nos chamou para ser separados. Nós aqui muitas vezes queremos se misturar com as coisas erradas, mas Deus nos chamou para ser separado para Ele. Mas se eu obedecer, eu vou me isolar. Pode te isolar no físico, mas no mundo espiritual, irmão, não te isolam, porque o Espírito Santo está com você. Mas se eu obedecer a palavra, meu marido e minha esposa vai gostar. Não se preocupe com isso não. Deus tem sua maneira de pegar. Deus tem sua maneira de tratar. Obedece a palavra. Mas quando obedece a palavra, o inimigo se levanta. Irmão, para que tu está preocupado? O inimigo até tenta, mas o leão da tribo de Judá está conosco. O maior que está em nós do que está no mundo. Nós precisamos entender isso. Obedeça a palavra. Eu vejo muitas pessoas que nós ajudamos a dizer: mas irmão Jasper, quando eu começo a fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta. Que se levante. Isso às vezes é Deus te provando, irmão. Se tu está fazendo por interesse ou porque tu ama o Senhor. Deus prova nosso coração, irmãos, e sonda a nossa mente. Às vezes Deus permite o inimigo se levantar para ver a tua fé, para ver se tu vai continuar fazendo o que é certo. Tem pessoas que dizem: mas irmão, quando eu começo a fazer as coisas certas, vai vir o levante do inimigo. Que levante, irmão. Faz o que é certo, porque o Senhor está contigo. Deus não vai estar no que é errado, Ele vai estar no que é certo. Saia daqui entendendo isso. Eu estou preocupado com fulano, com ciclano. Se eu andar certinho, meu dirigente não vai gostar. Tem que se converter. Tem que andar certo. É só obedecer que a graça é ativada. Crer e obedecer. Ouvir. Quinto, olha só, irmãos, isso aqui é extraordinário. Nós estamos precisando disso também. Primeiro é o quê? Para adquirir esta graça capacitadora, primeiro o quê? Reconhecer o quê? A nossa dependência de Deus. Segundo, fé e oração. Terceiro, comunhão com o Espírito Santo. Quarto, se alimentar da palavra. Quinto, seja humilde continuamente. Seja humilde continuamente. Seja humilde continuamente. Olha só, irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Tiago 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou fazer questão de abrir lá. Tiago capítulo 4, versículo de número 6. Você achou aí? Olha o que diz. Vai lá, 1, 2, 3. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Você quer graça? Seja humilde. Quer graça hoje? Tem que ser humilde hoje. Quer graça amanhã? Tem que ser humilde amanhã. Quer graça depois da manhã? Tem que ser humilde depois da manhã. Está aqui a palavra de Deus, está deixando bem claro aqui que vocês leram. Olha só, irmãos. Antes, vírgula,
Antes, o diabo está dizendo antes, lá atrás, antes, da maior graça, vírgula, portanto, vírgula, diz Deus, ou diz, Deus resiste a quem? Ao soberbo. Aí eu lhe pergunto, soberbo tem graça? Não tem. Mas deixa eu lhe fazer outra pergunta, tem crente soberbo? Depois você pesquisa o que significa soberbo, para você ver. Mas pesquise mesmo, para você tirar sua dúvida. Porque o que tem de crente soberbo, irmãos, não é pouco. Mas aí o Senhor continua dizendo, Tiago escreve e diz, vírgula, dá. Olha só, dá. Deus dá. Deus dá. Porém, o que, irmãos? Graça. Quem está comigo aí? Aos humildes. Graça a quem? Aos humildes. Vocês estão prestando atenção ou vocês estão conversando? Diga assim, irmão. Me ajude. Eu estou te atrapalhando. Não perca a bênção. Eu não fico com raiva não, mas não. Quem perde é você. Não é eu não. Outra hora eu ficava chateado. Mas hoje não. Quem perde é você. A palavra está em mim. Estou transmitindo para você. Recebe quem quer. Mas o Senhor dá graça aos humildes. Precisamos ser humildes. Olha só, a graça capacitadora não é dada a quem pensa que merece. Você vai ver aquele crente assim, eu mereço. Irmão, vou lhe dar, mas eu mereço. A graça capacitadora não é dada a quem pensa que merece, mas a quem reconhece sua limitação e depende de Deus com um coração quebrantado. Nós não merecemos é nada, irmãos. Deus é bom demais. Eu quero fechar no último, tá? Vixe, vocês deixam eu fechar? Seja, permaneça firme na graça. Adquiriu a graça, ela vai permanecer pro resto da minha vida. Conversa. Se eu adquirir a graça capacitadora, se eu não vigiar, eu perco ela. Porque eu deixo de fazer estes requisitos que tem aqui para adquirir ela. Eu deixo de estudar, de alimentar da palavra. Eu deixo de crer. Eu deixo de orar. Eu deixo de ser dependente de Deus. Aí a graça, ela vai deixando de ser ativada em mim. Mas o sexto ponto é fundamental para os outros 5. Permaneça firme na graça. 2 Timóteo 2:1. Anote ali. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo disse para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas como é que eu vou me fortificar na graça? Permanecendo firme nela. Então não basta começar bem, é preciso permanecer firme, mesmo diante das provações. A graça também é poder para suportar e vencer. Esta é a graça. Quem está entendendo aí? Irmão, faça isso. A maior vontade de Deus é que eu e você devemos nos esforçar na nossa vida espiritual. Deus não vai forçar eu e você. Ele nos dá o caminho, Ele nos ensina. Assim como Ele ensinou os seus discípulos. Jesus em nenhum momento forçou os seus discípulos. Ele ensinava os seus discípulos.
É tanto que chegou uma hora que a multidão ia embora, e eles virando as costas, eu disse: vocês também vão embora? Jesus tinha uma preocupação com eles. Jesus não tinha medo de perder eles. Jesus tinha uma preocupação com eles, porque a decisão era deles. Qualquer um deles poderia dizer um não para Jesus. Jesus disse: segue quem quer, obedece quem quer, faz a minha vontade, faz quem quer. O Senhor não força nada, irmão. O Senhor nos quer servindo Ele por amor, voluntariamente. Mas se eu for desleixado, se eu for descompromissado, se eu não quiser, aí, meu irmão, é por Deus, aí eu não posso fazer nada. Mas vai ter consequência? Vai, porque também é brincadeira, né? Não tem aquele ditado: quem tem juízo fala o quê? Obedece. Fique em pé, por favor, vamos encerrar. Nós temos oração, tá? Após aqui, eu lhe convido a orar, porque no ensinamento desse fala de oração. A gente precisa orar. Não oramos as outras vezes porque muita atividade, muitas coisas, mas sempre nós temos procurado orar em casa. Então eu lhe convido a você buscar este adquirir, este buscar em Deus esta graça. E tem. Deus, o que Ele não quer de nós é um povo religioso. Deus nos quer um povo fervoroso de espírito. Aleluia. Para sempre estar ali, firme, permanecendo na graça. Que Deus abençoe cada um de vocês. Guarde esta palavra, leve ela no seu coração, medite nela, deixe o Espírito Santo ministrar em você, deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você, e você vai ver como as coisas vão começar a mudar na sua vida. Irmão, mas é para melhor? Mas vai ter os embates da vida, não esqueça disso. Deus promete para nós paz, mas é paz na nossa alma, paz no nosso interior. Deus não promete paz neste mundo, Deus promete paz em nós. O mundo está atribulado, mas nós temos paz. O mundo está em guerra, mas nós temos paz. O mundo está em conflito, mas nós temos paz, porque o Senhor nos deu paz, e esta paz excede todo o nosso entendimento, para a glória do nome dele. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Oramos, Pai.